Boa noite, turma. Meu nome é Vitória Negreiros. Eu faço parte do grupo 5, que ficou responsável pelo tema Tecnicismo e Pedagogia de Resultados no Brasil. O nosso grupo é composto por 5 integrantes, no caso, composto por mim, pelo Jonas, Gabriel, Miriam e Marcela. E no caso, nessa apresentação, nós vamos falar nessa ordem, respectivamente. Tá? Eu fiquei responsável para falar mais sobre o contexto histórico no geral, sobre como surgiu o tecnicismo. Tá? Então, a partir do século XVII, houve o surgimento da tendência liberal tecnicista, que foi impulsionada pela crescente industrialização que aconteceu nesse período, já que o sistema de produção capitalista precisava de um método pedagógico capaz de qualificar o proletariado e criar mão de obra qualificada para suprir a demanda deles. Então, a partir dessa necessidade, nasceu nos Estados Unidos o tecnicismo. Esse modelo pedagógico foi fundamentado nos modelos de produção do Fordismo, criado por Henry Ford, para aumentar a produtividade e diminuir os custos de produção dentro da indústria automobilística. E tem também base teórica no behaviorismo de Skinner, no comportamentalismo e cientificismo. Acreditando que o comportamento humano pode ser controlado e condicionado, o behaviorismo é utilizado nessa pedagogia por meio da recompensa e estímulo dos comportamentos desejados e da punição e repreensão dos comportamentos indesejados, né? E também da memorização por meio da repetição constante, repetição mecânica. E com relação ao cientificismo, teve influência do positivismo, que preza por uma instituição escolar laica, além de incluir disciplinas científicas para acabar com a influência católica e sua pedagogia humanista. E como o próprio nome já sugere, a pedagogia tecnicista visa a técnica, ou seja, o que foi programado, foi organizado, planejado. Então, portanto, ele mantém o controle do processo de ensino para alcançar os resultados desejados, porque a pedagogia tecnicista acredita que se controlando o método de ensino, eles vão controlar os resultados, né? E com isso eles vão ter êxito. É um método de aprender a fazer e formador de mão de obra, né? Até porque ele surgiu para criar mão de obra. E nele é ensinado apenas o essencial para que o proletariado possa atuar de forma prática nos seus postos de trabalho. Não é estimulado o senso crítico dos alunos. Tá? Então, nessa dinâmica, o centro, né, o mais importante para essa pedagogia é a técnica e os resultados. Né? O professor, então, vira apenas o executor de um ensino que já foi pré-moldado, já foi definido por um grupo, né, específico, e o aluno, no caso, é o receptáculo. Então, o conteúdo curricular é composto e organizado de forma lógica e objetiva, reduzido a conhecimentos observáveis e mensuráveis, desconsiderando a subjetividade. No contexto brasileiro, esse modelo de pedagogia ele começa a desenvolver e ganhar força no final da década de 1960, período de consolidação do desenvolvimento capitalista e ditadura militar. Nesse momento, nosso país vinha recebendo ajuda técnica e econômica dos Estados Unidos. Atrelado ao que está acontecendo lá fora, a industrialização, a padronização dos meios de produção, o taylorismo, o fordismo, chega o momento que essas empresas começam a criar sede no Brasil. Ao chegar no Brasil, depara com um cenário de baixa produtividade escolar, ou seja, altos índices de evasão e repetência. Nesse momento, eles veem a necessidade de uma padronização da educação por um modelo que seja racional, eficiente e produtiva, que busque atender as demandas. Essa demanda, no momento, era a mão de obra qualificada. Então, basicamente, nesse primeiro momento, o objetivo dessa pedagogia era criar uma mão de obra qualificada em um curto período de tempo. Saviani vai dizer que a educação nesse período era concebida como um subsistema cujo funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social em que faz parte. Ou seja, esse modelo educacional objetivo e operacional, ele buscava fazer da escola um subsistema do capitalismo, cuja sua função era gerar uma mão de obra qualificada
para atender a demanda da industrialização. Como dito anteriormente, nesse modelo educacional, tanto o aluno quanto o professor eram coadjuvantes, pois para eles não importavam quem iria repassar ou quem queria absorver, e sim, se o método fosse eficiente, não importava o indivíduo. Essa falta de particularidade ou de não ter espaço para subjetividade ou debate, segundo Saviani, contribuiu para a fragmentação do trabalho pedagógico, a partir do momento que começou a dividir o trabalho pedagógico em habilitações. Como esse método não é desenvolvido pelo professor regente, ficava muito mais fácil do controle, uma vez que quem desenvolveu também era responsável por assegurar que estava sendo cumprido. Nesse momento também foi instaurado algumas reformas, como a aplicação de provas para mensurar o objetivo, a padronização para ver as apostilas, os módulos, tudo bem pré-definido do que iria acontecer nesse modelo pedagógico. Dessa forma, também acontece uma maior facilidade para a manipulação, uma vez que eu consigo controlar a educação, consequentemente consigo controlar os indivíduos. Uma semelhança até mesmo com a nova reforma do ensino médio, porque eu lhe dou essa falsa sensação de escolha, quando na verdade eu estou deixando a população pobre mais vulnerável a possíveis manipulações e tornar o ensino outra vez elitista, direcionando o pobre ao setor dos cursos profissionalizantes e o acesso à faculdade volta a ser elitizado e apenas da burguesia. Olá, eu vou falar da pedagogia tecnicista na prática e como ela alterou o ensino artístico. Retornando ao que já conversamos, enquanto na pedagogia tradicional o foco era o professor e na pedagogia nova o foco era o aluno, na pedagogia tecnicista esses dois eram deixados em segundo plano, já que seu foco é o processo educacional, que era desenvolvido por especialistas supostamente habilitados, tornando assim a relação aluno-professor desvalorizada, resumindo sua comunicação apenas ao sentido técnico, para garantir a transmissão de conhecimento, e diminuindo o trabalho do professor, para apenas dar a matéria que lhe é obrigada e ao aluno aprender a fazer aquilo. Diferente da escola nova, que o professor poderia escolher o conteúdo e como ensinaria. Além de seu conteúdo ser repetido ano após ano de forma linear e fragmentada, o método da pedagogia tecnicista, o expositivo combinado com atividades de cópia, tinha como principal objetivo cumprir a tarefa, tanto pela parte do professor quanto pela do aluno. Segundo Saviani, a partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a ordenação do processo educativo, de maneira a torná-lo objetivo e operacional, de modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril. Pretende-se a objetificação do trabalho pedagógico, se reforçando em um momento histórico-político a ditadura militar. Essa pedagogia tecnicista surgiu na época que as formas de expressão eram reprimidas. Assim, com o fortalecimento do tecnicismo, a forma de ensino da arte na educação começou a ser afetada e reduzida, para que os ensinos que eram considerados mais importantes para a criação de uma mão de obra qualificada fossem mais estudados. Essa redução na educação artística a tornou incompleta, tirou sua história e a transformou apenas em algo manual e técnico. E isso afeta a nossa sociedade até hoje. Há poucos casos em que a arte é proposta da forma que deve ser, buscando expandir e introduzir um maior conhecimento aprofundado aos alunos. A contextualização histórica da arte
deve voltar a ser um assunto tratado nas escolas de uma forma mais importante, já que a arte não é apenas algo manual, mas sim parte da história. É direito das crianças esse aprendizado mais aprofundado da educação artística. Retornando um pouco agora no assunto da ditadura militar, nesse período a gente teve duas leis da educação implantadas aqui no Brasil. Leis essas que ficaram conhecidas como reformas do primeiro e do segundo grau, e foram elas que fundamentaram a pedagogia tecnicista aqui no Brasil. A primeira delas, que foi referente ao ensino superior, foi a Lei 5.540, de 1968. Essa lei instituiu o regime de créditos e matrícula por disciplina nas universidades, o que dificultava a criação de grupos estáveis de alunos. A estrutura administrativa das universidades foi fragmentada, visando criar mais produtividade, e o trabalho pedagógico também foi fragmentado, ele foi dividido em habilitações. A segunda lei que nós tivemos foi a Lei 5.692, de 1971, que foi referente aos ensinos primário e médio, que eliminou a dissociação entre as escolas técnicas e secundárias, criando um ensino profissionalizante, que exclui disciplinas importantes como a filosofia e diminui a carga horária de outras disciplinas como história e geografia, transformando elas em estudos sociais. Nós conseguimos notar mais claramente a pedagogia tecnicista aqui no Brasil quando nós olhamos para o ensino das artes, que depois da Lei 5.692 se tornou educação artística e uma disciplina obrigatória nas escolas. Tendo em vista que as escolas brasileiras, principalmente as públicas, nós não temos profissionais habilitados na área e nem recursos o suficiente, essa disciplina acabou ficando dependente de livros didáticos, que deveriam ser utilizados de forma obrigatória, o que acaba removendo todo o significado expressivo das artes, né? E transforma isso numa espécie de processo de controle do comportamento. No Brasil, a gente tem algumas políticas educacionais, como a Universidade Aberta do Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o Plano de Metas e Compromissos Todos pela Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação e a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica. Essas políticas educacionais, elas são responsáveis pelas políticas de formação de professores, de formação de docentes, e elas valorizam intensivamente o uso das TIC, né, que são as tecnologias da informação e comunicação dentro do campo educacional. Muitas dessas políticas educacionais, elas estão ligadas às grandes empresas, aos grandes empresários, que participam ativamente de ações educacionais que são a favor da meritocracia como conceito de qualidade educacional e que tem que ser algo que tem que ser alcançado na formação dos docentes e na atuação de diretores dentro das escolas. E para reforçar essa meritocracia, eles utilizam premiações de escolas e professores e diretores para criar uma espécie de competição entre eles, assim como ocorre no campo empresarial. Apesar de apresentar pontos negativos, essa concepção pedagógica também apresenta pontos positivos. São eles: a tecnologia educacional, a pedagogia tecnicista valoriza a experiência como base do conhecimento, ela compreende como principal foco no processo educativo a educação marcada pela eficiência dos métodos, ou seja, nem o professor nem o aluno ocupam o centro da prática pedagógica, mas os técnicos da educação. Seu objetivo é voltado diretamente para a produção de indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Nessa concepção, o professor é apenas um especialista, servindo como um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno. Esse ensino busca a mudança no comportamento do aluno mediante treinamentos, a fim de desenvolver suas habilidades. A pedagogia aplicada separa a concepção da execução do trabalho, criando o setor de planejamento das tarefas.
A escola tecnicista organiza o processo educativo para torná-lo objetivo e operacional. E essa área foca bastante no autoensino e no uso de equipamentos e tecnologias para o ensino, como questões de múltipla escolha, a informática, recursos audiovisuais e o teleensino. Para o tecnicismo, é desnecessário questionamentos, debates e opiniões. Eles oferecem muita ênfase à formação de competências e habilidades, mas nenhuma ênfase às atitudes humanas, o que é considerado como um ponto negativo nessa pedagogia.